Amém, igreja? Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Caio. Para quem me conhece, eu continuo sendo Caio, amém? Vamos para uma escritura em Romanos capítulo 8, versículo 37. Daqui a gente vai tirar nosso tema de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então a Bíblia fala, são as escrituras mais positivas de todo o Novo Testamento, fala aqui que com Deus nós somos mais que vencedores. Esse é o nosso título de hoje. Nós vamos falar sobre vitória, amém? Vitória com Deus. Como vencer na vida. Para isso a gente vai estudar a história de Israel, na época de Josué. A segunda batalha que Josué travou contra seus inimigos, que foi contra a tribo de Ai, logo depois de ter destruído Jericó. Então vamos ali para Josué capítulo 7. É um dos capítulos mais impressionantes aqui do livro de Josué. Vamos ver o que acontece aqui, versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então o que aconteceu aqui? Israel estava prestes a enfrentar a tribo de Ai, só que um judeu aqui da tribo de Judá, chamado Acã, acabou se apossando de alguns dos materiais do despojo de Jericó. E se você ler o capítulo antes, você vai ver que Deus tinha proibido de fazer isso. Deus tinha consagrado tudo que era de Jericó para destruição, mesmo as coisas que eram boas. Então, todo bezerro, todo cordeiro, todo ouro, prata, tudo tinha que ser destruído. Imagina só. Então, é que nem queimar dinheiro, né? Rasgar dinheiro. É uma loucura. Mas Deus queria provar o coração materialista dos judeus. Versículo 2. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram a Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviemos 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Aqui a gente vê Josué preparando-se para entrar com o seu exército e destruir Ai. Só que ele pensa assim: nossa, é uma tribo pequena, a gente venceu uma nação muito mais poderosa, que foi Jericó. Então vai ser uma molezinha, vai ser mamão com açúcar. Não vamos mandar todo mundo não, vamos mandar um exército reduzido para atacá-la. E aí cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas o que aconteceu? Os homens de Ai colocaram os israelitas literalmente para correr. Perseguiram e mataram 36 deles. E aí feriram todos eles na descida. E aí como é que o povo se sentiu? Completamente desanimado. Quando você tem derrotas na sua vida, mesmo sendo um discípulo, seguidor da palavra de Deus, qual que é a sua reação? Você fica desanimado? Ou você ainda está animado e tem fé para poder superar? Aqui os homens ficaram totalmente desencorajados, com uma derrota. Vamos ver como continua. Versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça. E ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se das coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seus bens.
Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se pela manhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Então Josué fica muito triste, preocupado com a derrota, e ele consulta Deus. Ele fala com Deus, ao invés de ter falado antes da batalha, ele só foi consultar Deus depois que a derrota já tinha sido consequência do pecado de Acã. E ele ficou com o rosto em terra, ficou até a hora da tarde orando a Deus. E ele falou: Deus, por que o Senhor trouxe o povo para esse lugar? Foi para que os amorreus nos destruíssem? Melhor seria ficar do outro lado do Jordão, mas sem perder pessoas. E aí, Israel vai ser motivo de chacota entre as nações. O que vai acontecer com o seu nome, com a sua glória? O que farás para defender o teu grande nome? E aí Deus disse para Josué: por que você está aí prostrado? Levante-se, não é hora de orar, agora é hora de agir. É hora de lidar com o pecado, porque alguém pecou aí na tribo de Judá. E os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, por quê? Por causa desse pecado de um único indivíduo. Há coisas consagradas à destruição no meio de você. Então você precisa destruir esse objeto que foi roubado de mim. Santifique o povo, santifique-se pela manhã. E aí, se vocês não destruírem esses objetos, o que vai acontecer? Vocês vão continuar sendo derrotados por todos os seus inimigos. Então o que a gente pode ver aqui? Então Acã, ele roubou uma peça ali de prata, algumas roupas, e escondeu na casa dele. E aí Deus ficou muito bravo com isso e começou a trazer consequências ruins para o próprio povo, como essa derrota para a tribo de Ai. 36 pessoas morreram. Então o que a gente pode ver aqui? Primeiro ponto: ninguém vence sem Deus, amém? Para você ter vitórias, você só consegue ter com Deus. E o que aconteceu aqui é que o povo estava sem Deus por causa de pecado. Outra coisa, Josué, ele era um homem espiritual, mas ele esqueceu de consultar a Deus antes da batalha. Ele não teve um bom tempo com Deus. E a consequência é que ele não descobriu que não era vontade de Deus que houvesse essa batalha, essa guerra contra a tribo de Ai. Se Josué orasse, ia ser tudo completamente diferente. Deus ia mostrar para ele que sim, tinha pecado no povo e que ele precisava lidar antes de ir para a batalha. Nós temos nossa batalha no dia a dia. Josué queria conquistar territórios. Conquistou Jericó, queria conquistar Ai. Nós queremos conquistar territórios para Deus, amém? E é por isso que a gente está tendo culto aqui em Niterói. Tem culto no Rio de Janeiro, mas tem um território também aqui em Niterói, amém? Amém. Então a gente vai fazer esse revezamento, Rio, Niterói, e mais futuramente vamos estar em outros lugares do Rio de Janeiro também, amém? Amém. Então que esteja nas suas orações ganhar territórios para Deus. Então o que aconteceu aqui? Depois 36 pessoas morreram. Aí Josué teve que orar até descobrir o que estava interrompendo as vitórias. Em 2020 eu tirei algumas lições sobre o ano e principalmente sobre a pandemia do coronavírus e a quarentena que até hoje estamos vivenciando. E eu entendi que eu precisava mudar muitas coisas no meu caráter. Eu precisava entender que sozinho eu não podia lutar com minhas próprias forças para vencer as batalhas do dia a dia. Em 2018 e 2019, pessoalmente eu tive muitas derrotas, eu e minha esposa, espiritualmente falando. Por exemplo, foi uma época difícil para a igreja, não teve muitos batismos, inclusive na universidade onde estávamos liderando na UFRJ. Mas 2020 foi completamente diferente. Apesar das derrotas anteriores, depois a gente buscou a Deus, procurou colocar confiança nele, amém? E não na gente mesmo. Sim, a gente estava trabalhando forte, compartilhando a fé o dia inteiro na FRJ, mas não havia resultado.
Até pessoas caíam da fé. A gente se perguntava, por que Deus? E Josué pergunta, por que nos trouxe até aqui? Para sofrer derrota? Para ser humilhado pelo maligno? Não, Deus quer que a gente tenha vitórias, amém? Você acha que Deus não queria que Josué e Israel vencessem Ai? Ele queria, mas Deus prefere mais que o povo tenha justiça, amém? Para poder vencer. Um povo que não tem justiça não está do lado de Deus. E aí, com a pandemia, com a quarentena, o que nós fizemos? Nós pudemos orar mais, amém? Mais intensamente, porque o coração está quebrado, está contrito por causa da dor e do sofrimento. Da perspectiva de muitas mudanças, como por exemplo, não mais evangelizar pessoalmente, não ter culto presencial por um bom tempo, e agora culto híbrido. Tivemos que adaptar muitas coisas, tivemos que mudar muitas coisas. Por quê? Porque o mundo estava em pecado, infelizmente na igreja a gente também tem, Deus disciplina e aí a gente muda, amém? E aí graças a Deus teve muitos batismos no ano de 2020, amém? Amém. Então a gente tem 50 discípulos agora para a glória de Deus. Amém. Eu quero dar um desafio para você de orar antes de fazer planos. Josué esqueceu de orar e aí ele não conseguiu descobrir a razão pelo qual Israel não teria a vitória. Então quando você ora antes, ora por sabedoria, se você tem fé, Deus vai te dar sabedoria, amém? Deus vai abençoar você com um grande plano, seja qual for ele. Agora, nessa época, a gente está vivendo mais uma etapa nova na igreja. O que a gente vai fazer? Agora que a gente chegou em 50 discípulos, nós vamos ter o estatuto da igreja, amém? Uau! O que significa isso? O que é ter um estatuto da igreja? Basicamente, agora a igreja tem um CNPJ, amém? Vai estar de acordo aí com as normas da lei. A gente atingiu essa quantidade aí de pessoas, de membros. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos ter nossa própria conta da igreja, amém? Nós vamos ter um escritório. E agora eu estou buscando um escritório, estou orando para a gente encontrar um escritório barato, bom, ali no Rio de Janeiro. Esteja em oração para eu poder encontrar, amém? Para a gente ter nosso estatuto da igreja do Rio de Janeiro. As ofertas não vão precisar mais para São Paulo, nós vamos ter nosso próprio CNPJ, amém? Amém. Então a gente tem que estar de acordo com a Bíblia, mas também de acordo com as autoridades, porque a Bíblia fala isso, amém? Então é importante a gente legalizar a igreja. Então esse é o primeiro ponto. Ninguém vence sem Deus, só pode ser vitorioso com Deus, amém? Amém. E o segundo ponto, Deus sempre sai vencedor. Mesmo com essa derrota de Israel, a gente não pode pensar que Deus saiu derrotado. Só porque o povo de Deus perdeu a batalha. Não, Deus saiu vitorioso, a gente precisa entender isso. Como assim? Como é que Deus saiu vitorioso, mesmo o povo sendo humilhado perante os estrangeiros? Aquele povo que Deus elegeu, que Deus escolheu, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Como que a gente pode entender isso? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que Jesus, ele é vitorioso. Jesus, ele detém a vitória. Por isso, se a gente está com Deus, nós vamos conseguir também a vitória, amém? Isso implica no seguinte, que somente quando nós somos justos, nós estamos com Deus, e como Deus é vitorioso, aí também seremos vitoriosos. Mas nesse momento Israel não estava com Deus. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Israel estava em pecado. Tinha objetos que não eram consagrados a si mesmos, e sim a destruição. Então a palavra de Deus estava sendo transgredida por causa desses objetos de prata e as roupas roubadas. Então Deus basicamente estava sendo um adversário de Israel naquele momento. Numa batalha, numa guerra, você tem dois lados. Um deles é o vencedor e o outro é o lado derrotado. E Deus e Israel eram adversários naquele momento. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus, amém? Não só o homem, o pecado separa um povo inteiro de Deus. Então o povo todo estava em pecado por causa de Acã. Então Deus vencendo, Israel tinha que perder. Por isso que Israel foi derrotado pela tribo de Ai. Isso que a gente precisa ter bem claro na nossa mente.
E na igreja, muitas vezes, assim como Israel perdeu 36 israelitas, nós temos quedas na igreja também. Nós perdemos irmãos muitas vezes. Isso é algo que parte do nosso coração, mas você precisa entender uma coisa. Uma pessoa que cai da fé glorifica a Deus também. Porque o pecado está saindo da igreja. Deus, Ele ama mais a justiça do que o próprio povo dele. Então, se a igreja está em pecado, se a igreja não está seguindo a palavra de Deus como deveria, Deus não vai pensar duas vezes, Deus vai atacar, Deus vai tirar pessoas. E isso é algo bom, por quê? Porque essa pessoa sai da igreja, e aí ela vai sofrer no mundo e reconhecer que Deus é soberano, que Deus é justo, e ela vai se arrepender dos pecados e vai voltar pura para a igreja, amém? Amém. É por essa razão que Deus permite derrotas, tanto no Velho Testamento quanto nos dias de hoje. Deus permite derrotas porque Ele ama a gente. A derrota é uma forma da gente não ficar desanimado como os israelitas, mas se questionar, por que Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Enquanto o povo ficou desanimado completamente, Josué, ele não ficou desanimado, ele orou a Deus e pediu uma resposta. Então, se você está sofrendo com fracasso na sua vida, seja em que área for, você precisa buscar a Deus, entender o motivo que você está sofrendo. Como a pandemia, a gente entendeu que a pandemia aconteceu para que pessoas fossem salvas, amém? Olha quantos familiares foram batizados só no ano de 2020. Talvez se não fosse pela quarentena, não tinha como os familiares estarem junto com os discípulos para assistir em casa o culto, amém? Porque você está lá no seu quarto ouvindo a pregação, mas talvez sua mãe e seu pai estão ouvindo também, mesmo de longe, mesmo que eles não queiram estar ali. Então Deus achou uma forma de levar o culto para nossos pais dentro de casa, amém? A gente precisa entender a soberania de Deus por trás dos fracassos e das derrotas. Pergunta para você hoje: você tem escondido algo de Deus? Você tem escondido o pecado não confessado no discipulado? Porque eu me preocupo com você, se esse é o seu caso. Deus sabe do nosso coração, Ele sabe do nosso pecado. Acã não conseguiu esconder de Deus, escondeu de todo mundo. Cavou um buraco ali, escondeu as coisas na tenda, mas de Deus ninguém esconde nada. Se esse é o seu caso, eu quero exortar você a confessar seus pecados para a pessoa que te discipula, os irmãos que estão ao seu redor, homens com homens, mulheres com mulheres, amém? Você sendo aberto para o seu coração e lidando com o seu pecado, aí você purifica seu coração e purifica também a igreja, amém? Então, muito importante nós tomarmos cuidado com a nossa pureza de coração. Mostrar para Deus que nós temos arrependimento e que nós tememos mais a Ele do que a homens, amém? Homens podem não saber dos nossos pecados, mas Deus conhece profundamente, sonda mentes e corações, amém? Olha só, em um ano, no ano de 2020, eu vou falar aqui todos os batismos que nós tivemos. Nós tivemos o batismo da Angel, da Jaciara, do Ronaldo, do Raimundo, Larissa Herode, Jucimara, Israel, Rosa, Nicole, Larissa Cordeiro, Juan, Luan, Andressa, Stephanie, Laila, Érica Vieira, Marcelo, Joana, Cláudia, Érica Ávila, Gisele, e hoje vai ser o batismo da Jaqueline lá em São Paulo, amém? Quem que é a Jaqueline? Por que eu estou falando do batismo de São Paulo aqui? A Jaqueline foi convidada pela Larissa Herode, amém? Que é uma dessas da lista. A Larissa Herode convidou ela há um tempinho atrás, ela é da medicina da UFRJ, ela acabou de entrar. Só que ela mora em São Paulo e ela vai se mudar aqui para o Rio de Janeiro, amém? Amém. Então vai ser mais uma discípula aqui para o Rio da UFRJ. Então, você vê que Deus fez coisas incríveis, a gente chegou em 50 discípulos. Essa foi uma oração desde o começo do ano passado, amém? Só que apesar dessas adições, infelizmente nós tivemos 10 quedas. 10 irmãos nossos abandonaram a Deus. E a gente fica triste por isso. Mas, por outro lado, nós temos que ficar felizes que Deus faz justiça, amém? Deus purifica nosso grupo. E essas pessoas têm que continuar orando para que um dia voltem a ter um relacionamento com Deus e estejam conosco, amém? Numa guerra, irmãos, vai ter pessoas feridas. Algumas vão morrer. Toda guerra tem isso. Mas a vitória está garantida, amém? Se nós estivermos com Deus. Por quê? Porque só Deus tem a vitória.
Então, se nós estamos pecando, escondendo o pecado, nós somos inimigos de Deus, nós vamos ser derrotados. Nós vamos morrer espiritualmente. Então esse é o desafio que eu quero dar para você hoje, de confessar seus pecados. Não esconda nada, amém? Vamos voltar ali para o versículo 14 de Josué capítulo 7. Apresente-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos. E a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente. E ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família. E o escolhido foi Zimri. Josué fez a família de Zimri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então o que aconteceu aqui? Deus, sabendo que era Acã, ele fez Josué procurar o pecado dentro de Israel. Israel era como se fosse o reino naquela época, a igreja naquela época. Então, era basicamente um trabalho de pesquisa. E aí Josué tinha que fazer algo muito difícil. A pena para a pessoa que tinha feito isso, roubado as coisas consagradas, a destruição, ela tinha que ser apedrejada. E queimado no fogo, com tudo o que pertencia. Então, olha que radical que Deus sugere aqui. E aí, Josué na manhã seguinte, ou seja, bem cedinho. Então, um homem que ama Deus faz as coisas cedo, amém? De manhã, acorda cedo para ter tempo com Deus e evangelizar. Josué chamou um por um, né? Todos os clãs, tribos, famílias. Só que, pela soberania de Deus, os primeiros escolhidos foram a tribo, o clã e a família de Acã. E aí quando chegou na seleção do indivíduo, Acã foi o primeiro. Versículo 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Deus, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão na minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué, e a todos os israelitas as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel apedrejou. E depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso, foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Uau! Escritura muito forte que a gente vê aqui. A gente fica até com medo, né? É tão pesado que a gente vê aqui que causa um certo temor. Então Josué, depois que ele fez essa pesquisa, procurou pelo pecado, finalmente descobriu. E ele pergunta para Acã: Acã, o que foi que você fez? Conta a verdade. Eu sei que foi você. E aí ele disse: é verdade que eu pequei contra o Senhor. Eu vi os despojos, e aí eu encontrei uma bela capa feita na Babilônia. Então uma roupa muito bonita. Eu vi 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Aí eu fiquei com cobiça, me apossei deles por materialismo.
E aquele aberto fala tudo, mas não porque ele quis ser aberto, ele foi descoberto, ele foi pego. Deus revelou que era ele o problema. E aí o que aconteceu? Josué convidou todos os homens para ir até a tenda de Acã, fizeram a pesquisa e encontraram todos os objetos debaixo de um monte de roupas. Estava lá na tenda, retiraram tudo, colocaram perante Deus, e aí trouxeram Acã, e não só Acã, toda a sua família e os seus bens. E o que eles fizeram? Apedrejaram até a morte e queimou todos eles. E aí colocaram todas as pedras em cima, fizeram um monte. Virou um memorial para que as pessoas lembrassem do pecado de Acã e não repetissem o que ele fez. Você olha para isso e você pensa, nossa, esse é um Deus de amor? Esse é o Deus bondoso que a Bíblia prega? Sem dúvidas, Deus é amoroso, mas a gente precisa lembrar que Deus também é justo, amém? Deus ele não consegue ser só amor se ele não for justo também. Deus precisa ter zelo pela justiça. Por isso que tem muitas igrejas que têm coisas boas. Né? Ontem eu fui num casamento, junto com a Carol, casamento da prima dela. Infelizmente uma igreja que prega falsas doutrinas, mas quando o pastor falou lá na frente, eu vi muitas coisas legais. Eu achei legal os exemplos que ele usou para falar do matrimônio, das escrituras. Tem coisas boas nas igrejas aí fora. O problema é que tem muito pecado escondido e tem falsas doutrinas também infiltradas. E o que acontece? Essas pessoas, infelizmente, não são salvas. Não são salvas porque não seguem o padrão de justiça da Bíblia. Então nós precisamos entender que Deus ele zela pela justiça. Terceiro ponto de hoje. Zelo traz vitória. Depois que Josué lidou com o pecado, depois que Josué destruiu todos aqueles bens roubados, e também Acã e sua família, se você olhar o capítulo seguinte, você vai ver que Israel voltou a ter vitórias, amém? Israel foi contra Ai e dessa vez eliminou da face da terra aquela tribo. Você pode continuar lendo o próximo capítulo para ver isso. E a mesma coisa para nós, depois que a gente lida com o pecado, quando o pecado é revelado, quando a gente age com zelo, mesmo que uma pessoa saia da igreja, é preferível por quê? Porque mantém a igreja pura e santa, amém? E aí Deus dá vitórias. Quando a gente lida com o pecado, quando a gente se arrepende, ou chama os irmãos ao arrependimento, aí Deus abençoa, amém? Olha o que diz em Ezequiel 3,16. Vamos entender melhor esse processo que eu falei. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, não se desviar de sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência. E você estará livre dessa culpa. Ezequiel tinha sido colocado como sentinela para a nação de Israel. Sentinela é como se fosse um vigia, um guardião, alguém que zela pelo povo. E aí qual era a advertência que ele tinha que dar para o povo? Bom, para quem era fora do povo, os ímpios, simplesmente Ezequiel tinha que confrontar o pecado, amém? Pregar a palavra de Deus como se fosse compartilhar a fé e evangelizar. E aí a pessoa, se ela não abandona a vida de pecados, ela vai morrer pelo seu próprio pecado. Agora, se ela se arrepende, ela viverá. No entanto, tem uma consequência para Ezequiel também, como sentinela, como profeta. A Bíblia fala assim, olha, se você não advertir e o ímpio morrer, ele vai ser culpado pelo seu próprio pecado, mas você também será culpado pelo pecado dele.
Por quê? Porque você foi omisso, você não advertiu. E mesma coisa com o justo. Se tiver um israelita, alguém que faz parte do reino, que se desvia da verdade e começa a viver em pecado, se você não advertir, você estará livre da sua culpa, mesmo que ele continue no pecado. Sem se arrepender, os dois estão salvos. Agora, se você não advertir, tanto ele vai continuar em seus pecados, vai morrer por isso, espiritualmente, mas você ficará como culpado por causa dele, porque você não discipulou ele. Então, o justo aqui seria o discípulo, amém? Então, o discípulo também peca, e nosso dever, como cristãos, é advertir os irmãos que estão em pecado. Por meio do quê? De algo chamado discipulado, amém? Então, por meio do discipulado, por meio de contato diário, um tempo semanal, nós podemos estudar a Bíblia junto com os nossos irmãos, perguntar dos pecados, dar a oportunidade dele ser aberto e ajudar com oração e as escrituras, amém? Se não fazemos isso, o que acontece? Deus vai nos considerar culpado pelo pecado dos irmãos. Então aqui a gente vê duas frentes: lidar com o pecado dos perdidos e lidar com o pecado dos irmãos. Se a gente deixa de fazer um dos dois, nós estamos sendo culpados pelo pecado deles. Em outras palavras, se nós não estamos compartilhando nossa fé todos os dias, se nós não estamos envolvidos em estudar Bíblia com as pessoas, se nós não estamos envolvidos em pregar a palavra de Deus, dizer a verdade, nós estamos em pecado. Por outro lado, dentro da igreja, se nós não estamos tendo contato diário com os nossos irmãos, tanto o discipulador como os nossos discípulos, se nós não estamos marcando tempos semanais, nós também estamos sendo culpados pelo pecado deles. Então Deus, Ele não olha só o indivíduo, Ele olha para a igreja como um todo. Se uma pessoa só tiver pecado no grupo, para Deus o grupo inteiro está em pecado, por falta de zelo. Então, como discípulos, nós temos que amar a Deus e ter zelo pelos irmãos, amém? Advertir o pecado e inspirar cada um a mudar. Em Atos capítulo 5, versículo 38, a Bíblia fala algo muito interessante. Atos capítulo 5, versículo 38. Isso é Gamaliel falando: portanto, neste caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Gamaliel fala algo muito profundo aqui. Ele não era cristão, mas ele disse uma verdade. Se um grupo está sem Deus, ele está lutando contra Deus e vai fracassar. Agora, se é um grupo que procede de Deus, vai ter vitórias, amém? Então, se a gente está justo, se a gente está puro, se a gente está lidando com o pecado, não está escondendo nada, Deus vai abençoar esse grupo, amém? Esse grupo vai crescer cada vez mais. O ano de 2021 vai ser cada vez mais frutífero. Então, eu quero animar você com o desafio de compartilhar sua fé, evangelizar, seja pessoalmente ou virtualmente, como no Instagram, no Facebook, ter tempos discipulados semanalmente, não ficar uma semana sem ter tempo discipulado, e ter contato diário com os discípulos, amém? Pelo menos os que você discipula, ou do seu bate-papo. E todos os dias, ora por cada membro do seu bate-papo. Eu tenho esse alvo, de orar por cada discípulo da igreja. Os 50 discípulos, oram por cada um, amém? Então vamos ter os irmãos em nosso coração e também os perdidos. Vamos ajudar eles, porque infelizmente eles estão sendo adversários de Deus nesse momento. O pecado separa eles de Deus, mas você tem a autoridade de Deus para poder mudar isso, amém? Revisando os nossos pontos de hoje, nós vimos que, primeiro, ninguém vence sem Deus. Josué teve derrota, por quê? Porque ele não consultou a Deus para entender que tinha um pecado naquele grupo, que era o pecado de Acã. Nós temos que entender isso também, que ninguém vence sem Deus. Precisamos ter um bom relacionamento com Deus, ter tempos com Deus, ser aberto com os nossos pecados, orar a Deus antes de fazer planos, amém? E aí Deus vai abençoar. Segunda coisa que nós vimos: Deus sempre sai vencedor. Deus sempre tem o lado da vitória. E é para você ser vitorioso, é só você entender se você está do lado de Deus ou se você está se opondo a Deus.
Se você está do lado de Deus, você vai ser vitorioso junto com Ele, amém? E assim foi Josué. Josué, ele entendeu isso, entendeu que, por meio da oração dele, que o povo estava em pecado e que ele precisava lidar com isso. Ele precisava eliminar o mal de Israel. E aí, finalmente, quando descobriu que Acã era a fonte do pecado, ele lidou com o pecado, mesmo que foi radical, mesmo que foi difícil, ter que apedrejar ele, mas ele preferiu zelar por Deus, amém? E aí saiu o vencedor, Israel voltou a ter vitórias. E terceiro, zelo traz vitória. Então, o povo de Israel teve zelo pela palavra de Deus. Destruíram as coisas consagradas, Acã foi castigado, mas o que aconteceu? Deus aliviou sua ira. E aí ele abençoou o povo de Israel. E nós, como discípulos, temos que ter esse zelo também, amém? Discipulando nossos irmãos e evangelizando os perdidos. Eu quero animar com uma última escritura muito animadora, que Jesus falou sobre vitória. João 16, versículo 33. Prega, Caio. Isso é Jesus falando: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso é muito confortador, isso é muito animador. Aqui Jesus fala: olha, eu quero que vocês tenham paz, amém? Ele está falando para os discípulos dele isso aqui. Vocês vão ter aflição no mundo, mas tenham ânimo. Você só pode ter paz dentro de uma guerra. Porque você vai ter vitória e aí você vai ter uma paz não só física, mas uma paz de espírito. Por quê? Porque mesmo com as aflições você está com Deus. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo e nós estamos com Ele, nós somos mais que vencedores, amém? Nós vamos perseverar como discípulos, cumprir com a palavra de Deus, com tudo que a gente viu hoje, e um dia poder estar com Deus nos céus. Para Ele seja a glória, amém. Amém.